Nesse vídeo eu vou falar sobre como estruturar os módulos da sua mentoria e vou te mostrar como cada etapa se conecta até a transformação final. A mentoria, ela não é construída com empilhamento de informações soltas que só faz sentido na cabeça do mentor. Não é isso. Mentoria é um processo de transformação e o conteúdo ele tem que trazer a sua experiência de dentro do assunto, porque você é a persona transformada. Lembra de você lá atrás, no início de tudo? Os perrengues que você passou, as dificuldades que você teve, os medos que você enfrentou. Como que você fez para superar isso tudo? Como que você pensou quando você tinha um problema? E de onde saiu tanta força para você chegar até hoje e superar isso tudo? Já reparou que é sempre um jogo de como e porquê? Como que eu fiz para resolver isso e por que eu escolhi fazer desse jeito? E essa estrutura, para fazer sentido, ela tem que ser organizada dentro de uma sequência lógica. E o primeiro passo para a sua mentoria começar a ganhar forma é estruturar os módulos. Para isso, eu pensei em 3 pontos importantes. Primeiro, por que os módulos são indispensáveis? Segundo, como definir os módulos da sua mentoria? E o terceiro, como fazer uma entrega personalizada para o seu cliente. Mas antes da gente entrar um pouco mais a fundo no conteúdo, eu queria te pedir para você seguir o canal, tá? Para ativar o sino, para você ser avisado dos próximos vídeos. Quando a gente fala de módulo, dá para comparar com uma série de televisão. A série, ela tem uma história principal, que é a grande transformação. Dentro dessa história, ela é dividida, sabe, em episódios. Cada episódio, ele tem um início, meio e fim e resolve um problema. Às vezes resolve até mais de um, mas vamos ficar na casa do um aqui. Quando você chega no final da temporada, tudo faz sentido. Porque os episódios, eles se conectam para o personagem principal chegar na transformação. Na mentoria, funciona quase do mesmo jeito. Seu cliente, ele é o personagem principal. E a jornada, a mentoria, ela é toda desenhada para ele chegar no objetivo, na transformação. Então a mentoria, ela é dividida em encontros, cada encontro resolve um problema específico. Os encontros, eles são os módulos, cada módulo ele precisa ser autossuficiente, porque ele entrega uma solução que é o como, sabe, que é um pedaço do resultado final. E quando você junta todos esses módulos, você passa a saber exatamente o que precisa fazer para chegar no objetivo final. Mas tem uma diferença. Na série, a gente precisa começar do episódio 1, porque senão a gente vai ficar perdido, não sabe o que está acontecendo. Já na mentoria, não. Os módulos, eles podem ser encaixados de acordo com a necessidade do mentorado. E tem 2 situações. Uma, para quem entra do zero, a entrega ela vai ser de forma sequencial, vai ser progressiva. E para quem está procurando uma solução específica. Aí, no caso, a entrega ela vai ser personalizada. Para ficar mais claro, vamos dar uma aprofundada na construção dos módulos. Acho que vai fazer mais sentido. A palavra módulo, ela significa unidade de avanço, que no nosso caso é um conjunto de aulas ou conteúdos que ficam agrupados em volta de um tema específico. Vamos criar um exemplo, acho que para ficar mais fácil, tá? Pode ser um consultor financeiro cujo objetivo dele tem que ser simples, tem que ser algo do dia a dia. Ajudar pessoas que não têm controle com dinheiro, que gastam mais do que recebem, que terminam o mês no vermelho e que não sabe como fazer investimento. Percebeu que o objetivo ele foi falado de maneira simples? Escreve qual é o seu objetivo da sua mentoria, o mais simples possível, tá? Essa clareza, ela tem que ser para você, não é para mais ninguém. É para você ter esse entendimento. Vamos pegar esses objetivos e dividir eles em pequenas etapas que são indispensáveis. Antes, vamos só entender o que é indispensável. É o que você, mentor, tá, que tem experiência no assunto, que é a sua própria persona transformada, entende
que é necessário para o seu mentorado. Mais ou menos assim. Isso você precisa aprender de qualquer jeito. Não pode ficar de fora de jeito nenhum. Tem que ter dentro da mentoria. Sem isso aqui você não consegue chegar na transformação. Entendeu? Então são essas etapas que vão te guiar para os módulos. Vamos transformar o objetivo em etapa e etapa em módulo? O objetivo do nosso consultor é, como já foi dito, ajudar pessoas que não têm controle com dinheiro, que gastam mais do que recebem, que terminam o mês no vermelho e que não entendem de investimento. A primeira etapa, que é indispensável, a pessoa precisa enxergar a situação atual que ela se encontra. Percebe que foi simples? Eu falei com as mesmas palavras que eu pensei. Eu não estou preocupado se eu falei bonito. Apenas pensei, falei e anotei. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, porque o que trava muita gente não é saber como escrever o que está pensando. O problema é que a pessoa já quer que saia pronto e não funciona assim. Nessa primeira etapa, a pessoa precisa enxergar o problema que ela está passando, só que com os seus olhos, que é o olhar mais apurado, sabe, do mentor, que já superou todos esses problemas. Então essa primeira, ela pode ser chamada de mapeando gastos e dívidas. Pode ser. Segunda etapa, também indispensável. Seguindo a mesma linha de raciocínio, ela pode ser fluxo de caixa pessoal, que é para a pessoa aprender como que ela vai se organizar daqui para frente. A terceira etapa, novamente indispensável, ela vai ser para a pessoa dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, sabe? E fazer o dinheiro girar. Então ela pode ser como investir de maneira simples? Pode ser. Percebeu que as 3 etapas, elas se tornaram 3 módulos? E você pode pensar da seguinte forma: com a experiência que eu tenho no assunto, além dessas 3, quais os outros módulos que eu preciso ter? E anota tudo. Depois de tudo mapeado, é só trabalhar o nome desses módulos. E, por favor, não se esqueça, a sua mentoria é para servir outra pessoa que está no início de um processo em que você já passou por ele. Então, o que parece ou pode parecer que não tem valor para você, não é a mesma coisa para quem está começando. Tá? Tem alguma dúvida até aqui? Escreve aqui nos comentários. Lembra que eu disse que os módulos podem ser consumidos de forma personalizada? Então, eu já tive mentorados em situações assim. Problemas em que o conteúdo era muito técnico, em outros casos os encontros eram longos demais, e para resolver, eu fui lá, peguei a solução dentro de algum módulo do meu processo de mentoria, marquei o encontro e o problema foi resolvido. E isso só é possível porque todos os módulos, eles têm início, meio e fim, e eles entregam uma solução. Consegue entender a importância de fazer bem feito esses módulos? Um parênteses. Como regra de bolso, uma mentoria ela tem de 4 a 8 módulos. Tá? Eu digo como regra de bolso porque não se aplica a todo caso, beleza? Mas dá para trabalhar de 4 a 8. Outro ponto importante é esclarecer o que é tema, módulo, tópico. Muita gente confunde. Tá? Então assim, ó, esses 3 livros aqui, por exemplo, eles são de gestão do conhecimento. Tá? O tema, ele é amplo, porque é o entendimento geral. Só que cada um escreve e lê da sua forma, cada um tem o seu entendimento. Por exemplo, olha aqui. Você tá vendo? Unidade. E dentro dele como vem. Então aqui tem até a unidade 7. Tá? Se você for perceber, a unidade, ela é exatamente o que a gente está falando, elas são os módulos. E cada parte de dentro aqui é o seu tópico. Tá? Então, recapitulando o que nós vimos nesse vídeo. Mentoria não é despejar conteúdo solto e organizar a sua experiência em um processo. Depois vimos que os módulos, eles são a estrutura que dá forma a esse processo, tá? Porque cada um deles entrega uma parte da transformação final. Também vimos na prática como transformar um objetivo em etapas indispensáveis e como essas etapas elas viram módulos. E falamos que os módulos podem ser usados de 2 formas na sequência, de forma sequencial para quem está começando do zero, ou de forma personalizada,
para quem já chega com um problema específico. E por último, a diferença entre tema, módulo e tópico. Se você gostou desse conteúdo, siga o canal, fica com Deus e até o próximo vídeo.